Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson e com o Dave Borg e com o John Rosenstern. Não queria deixar você de fora, viu, Dave? Dr. Don Paul Gray e com o Dave Smith. É muito bom estar com você hoje de coração. E eu gosto muito de estudar o livro de Daniel, porque nos diz o que está por vir sobre esse mundo. E tanta coisa é falada aqui em poucas frases. Como falamos no programa passado, quando o anjo Gabriel explicou tudo isso para Daniel, Daniel não sabia do que eles estavam falando. O quanto Daniel entendeu na época, eu não sei, não tenho a menor ideia, porque uma coisa, bem, de qualquer maneira, sei que ele entendeu bem mais do que no princípio, e realmente isso é muito complicado. Vamos continuar de onde paramos na outra vez, por favor. Versículo 23, Lauren. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Pode parar aí por um instante. As pessoas que ensinam que a igreja vai ter que passar pelo período da grande tribulação, essa é uma escritura que eles usam, não é? Quando se referem à palavra santos. E quando fala-se dos eleitos, dos santos e etc., está falando de Israel. E alguns dizem, bem, Israel não era como santo naquela época, mas Deus sabia que eles seriam. Ele está seguindo as promessas que fez para esse povo, as alianças que ele estabeleceu com eles. Então, não está falando da igreja aqui, quando diz, destruirá os santos do Altíssimo. Está falando de Israel. Vocês têm algo para comentar sobre isso? É assim que vocês entendem? É muito claro. Daniel está escrevendo um livro de profecias sobre o povo de Deus, que é Israel. E ele não vê a era da igreja, ele basicamente salta como se estivesse indo do topo de um monte até o outro, a morte do Messias até o tempo dos gentios se cumprindo e agora o lugar de Israel prevalecendo outra vez. Ele está pregando para Israel nesse caso. É verdade. Mas por que Deus chamaria esse povo, que até na época eles vão ter aceitado o anticristo como seu Messias? Eles vão entender que foram tolos em fazer isso, mas por que ele se referiria a eles como santos? Bem, a palavra santos, mais uma vez, como mencionamos no programa passado, há uma semana atrás, não é a palavra apropriada no hebraico, é a melhor palavra para se encaixar aqui no que diz respeito à tradução. São os santos, aqueles que estão associados às promessas abraâmicas, de Isaac e Jacó também. Deus volta a fazer aquela promessa que fez para Abraão e a fidelidade que ele tem nas promessas imutáveis que ele fez para Abraão e que ele pegaria sua semente, levaria eles até a terra e daquela semente o Messias Jesus Cristo viria. Existem muitos judeus agora, nesse momento, aceitando a Jesus. Um estudo interessante saiu há uns 2 anos atrás, irmão Swaggart, mostrando que a porcentagem de judeus sendo salvos está alinhada com o número de outros que não são salvos ou gentios. Então, existe uma população menor, é claro, em relação à população de gentios, porque existem muito mais gentios. Claro, verdade. No passado, e trabalhando com judeus, andando com pessoas que são judeus, alguns entregaram o coração para Jesus, incluindo meu pai. Ele aceitou a Jesus, o irmão dele, meu tio, não entregou o coração dele para Jesus. Quão difícil foi para o seu pai vencer muito preconceito e ensinamentos errôneos? Quão difícil foi para ele vencer isso e aceitar a Jesus? Não sei, talvez quando era mais jovem ele não era religioso. Você pode compartilhar. Todos os judeus jovens, ele cresceu em Berlim, em uma casa muito rica, então a vida da sinagoga era parte da vida dele. Com 13 anos, eles têm os bar mitzvah e eles tinham que memorizar uma grande parte. Seu pai falava alemão? Ele falava alemão, inglês, francês e um pouco de hebraico e um pouco de latim também. Eles cresceram em uma casa muito rica. O meu pai, inicialmente, claro que tudo foi tirado dele,
mas ele tinha que aprender grandes partes do livro de Levítico durante o Bar Mitzvah e recitá-los em hebraico, e palavra por palavra. Quanto tempo seu pai demorou para sair da Alemanha antes da situação piorar? Irmão Swagger, eles conseguiram escapar, mas na segunda parte de 1938 ficaram um ano na Inglaterra e dentre a família deles foi um grupo de mais ou menos 10 mil que conseguiram vir para os Estados Unidos quando evitaram que as pessoas continuassem entrando. O meu tio saiu em 1933 e ele era um médico, Ivan Rosenstern. E ele foi embora porque ele viu o declínio do sistema de saúde. Muitos médicos quiseram sair, ele se tornou um cidadão americano e porque ele pôde apoiá-los da Inglaterra, eles vieram para os Estados Unidos. Houve um tempo quando Hitler deixava eles irem, mas eles não podiam levar nada, não é? Nada. O seu pai conseguiu levar alguma coisa? Não, eles saíram dali e deixaram tudo para trás. Tudo que era material perderam sua propriedade em Kristallnacht, que é um episódio conhecido. O Hitler... Como eles sobreviveram na Inglaterra? Bem, o meu tio conseguiu apoiá-los aqui dos Estados Unidos um pouco. Se eles não tivessem essa ajuda, eles não iam conseguir sair. Eles tinham um pouco de dinheiro com eles e conseguiram fugir com esse dinheiro e levaram o que podiam. Mas em que ano foi isso? No fim de 1938. Foi quando Hitler estava começando a aumentar a pressão. Meu pai teve que passar muito de seu tempo ou no consulado brasileiro ou na floresta, porque o Gestapo já estava entrando na casa para prendê-lo. E se ele estivesse lá, eles iam ter levado ele. Certo. Então, por muitos dias e semanas, ele passou muito tempo sozinho na floresta ou ele ia para o consulado brasileiro, que foi muito gracioso, permitindo que ele ficasse ali sendo protegido. Mas, irmão Swagger, a maioria de minha família acabou saindo da Alemanha e indo para o leste, para a Polônia, e infelizmente eles acabaram em Auschwitz. Certo. Acharam que podiam fugir da Alemanha sem entender o que estava preparado para eles. Ou era a Inglaterra ou a América, onde havia segurança. Ou então era a morte. Certo. Infelizmente, com os jornais que eram lançados e as limitações também, os judeus não podiam viajar para a Palestina ou para Israel. Muitos não puderam ir para lá e, como resultado, ficaram presos na Europa. O seu pai falava desse tempo ou não? Não até ele ser salvo, irmão Swagger. De fato, quando ele foi salvo, houve uma liberdade que ele começou, acho que ele começou a entender o que aconteceu. Mas porque ele não sabia dos detalhes de sua família até a guerra acabar. E quando ele descobriu, e eu escutei mais do testemunho da minha mãe e o que ela recebeu da minha avó, e alguns dos outros parentes, foi a ideia de que o meu pai estava muito amargurado com o que aconteceu. Como Deus pôde permitir isso? Verdade. Muitos judeus tiveram essa ideia de ver o assassinato total, a matança que aconteceu, e era algo muito organizado. E haviam companhias como a IBM, com suas máquinas, e o Thomas Watson que ajudaram. Tem um livro escrito por o Edwin Black chamado a IBM no Holocausto, que detalha o seu envolvimento ajudando Adolf Hitler, não só com o censo, mas também com os judeus que estavam nos campos de concentração, mas deixa isso para lá. O ponto é que era um esforço muito organizado, vindo dos alemães, para trazer a destruição dos judeus. E não começou assim, mas certamente, rapidamente, as coisas ficaram dessa maneira. Os que conseguiram sair, como meu pai e os outros, e alguns até falei com eles, tinha essa ideia, como é que um Deus de amor pode, nós que somos seu povo, como ele permitiu isso? Foi algo difícil de digerir. E o meu pai e o meu tio também, pelo que entendi dos seus testemunhos, sofreram muito com o que chamamos hoje de bullying. Eram açoitados por serem judeus, porque constantemente, desde criança, você era separado, as pessoas faziam acepção com você. Foi o seu avô que tinha um lugar na Bolsa de Valores de Berlim? Sim, interessante é que ele era um gerente financeiro e era amigo do Elmar Schock, que era o chefe do sistema financeiro da Alemanha, que não era um nazista. Em Hamburgo ele não foi indiciado, mas ele ajudou Adolf Hitler a levantar dinheiro e inventou conceitos de conseguir dinheiro de países do terceiro mundo, na América Latina. E ele era amigo do meu pai, e ele até falou que ele sempre vinha para sua casa, e até disse para o meu avô, Paul Rosenstern, isso que o Hitler está fazendo com os judeus, você não será incluído. Ele achava que era só para o povo comum, porque eles eram ricos, não seriam afetados. Mas não ajudou. O judeu
perdeu tudo que tinha para Hitler. Ele roubou tudo. Era a missão dele. E algum conseguiu recuperar alguma coisa depois da guerra? Alguns conseguiram, não gosto de usar o termo reparações, já usei isso porque não são reparações, foi uma restauração, mas não algo significante. Durante os anos, alguns indivíduos conseguiram assessoriar, vamos dizer assim, conseguiram alguns desses recursos e levaram para os seus donos. Uma pequena parte do que o meu pai tinha não voltou, e a razão para isso é porque quando Berlim foi queimada, todos os títulos, não é, de negócios e casas, propriedades, tudo aquilo foi destruído. E o Hitler também destruiu grande parte disso. Isso foi um problema para a maioria dos judeus. Como é que Deus pôde permitir algo assim? Nos meus estudos do Holocausto, irmão Swagger, lendo grandes historiadores, eu acabei de dar um livro para o Dr. Gray, escrito talvez pelo maior escritor com muitos detalhes aqui do século XXI, do Raw Hilberg, e tem outros autores também. Existe um sentimento dos judeus que saíram do Holocausto porque foi que Deus permitiu isso. É a pergunta que não acho que foi respondida. O seu pai chegou a um ponto onde entendeu mais isso depois que foi salvo? Quando ele foi salvo, foi como se uma iluminação viesse sobre o seu entendimento, pois agora as escrituras que ele lia, como eu estava falando de Levítico 26, eu e ele conversávamos sobre isso, e agora faziam sentido para ele, que Israel, na época, depois que ele foi salvo, tem algo sobre a salvação que faz com que a pessoa seja mais inteligente, e não uma inteligência nesse sentido que tem uma capacidade de aprender algo, especialmente a palavra de Deus, de coisas espirituais, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Como Lauren disse, creio que foi o Lauren ou o John, não lembro, que disse há alguns instantes que todo o livro de Daniel tem a ver com o povo judeu, e que o Senhor está mostrando Daniel o que vai acontecer com eles. E ele não entra em muitos detalhes, mas entra em mais detalhes do que qualquer outra parte da palavra de Deus, eu acho. Então vamos continuar de onde paramos, por favor. Posso fazer uma pergunta antes de continuar? Claro. No versículo 25, diz mudar tempos e leis. Isso está falando do anticristo, não é? Não é o que estamos vendo hoje em nossa nação. Eu acho que com ele não vamos mais celebrar o Natal. Bem, temos falado do espírito do anticristo que já está aqui, mas mudando, estou pensando na mudança da história, ou estão tentando mudar a história, e eu não duvido disso não. E as pessoas não têm as raízes. Posso falar um pouco disso? Alguns programas atrás eu até mencionei, e não quero passar muito tempo falando, mas a palavra para mudar aqui é shaná, que quer dizer alterar algo. Algo que no presente vai ser alterado. Pode ser a revisão da história. Mas se eu olhar para a religião do Islã, e por que digo isso? Porque, diferentemente de qualquer outra religião no mundo, foi estabelecida na história pelo tal profeta Maomé. E na medida que o tempo foi passando, não é só um sistema religioso, mas político e militar, tudo em um só sistema. A lei Sharia, que tinha que ser seguida por muçulmanos, também era uma representação de como eles tratam os outros. Interessante é que existem muitas críticas no Alcorão e dos hadiths, que foram as coisas que o Maomé escreveu, e também dentro do Islã vemos uma amargura muito grande para com os judeus e uma animosidade para com os judeus, querendo acabar com os judeus. E toda a geração islâmica aprendeu a considerar isso. No programa de ontem mencionamos que quem fundou a Irmandade Muçulmana, o Hassan al-Banna, o Asaikut e outros que falam muito contra o povo israelita. Esse sendo o caso, a mudança de tempos no Islã, na lei Sharia, o relógio deles é diferente, eles seguem um calendário lunar. E alguns, claro, agora temos mais luz do que tivemos há mais ou menos 200, 300 anos atrás em relação a profecias bíblicas. Pode ser, estou fazendo uma pergunta, não é tão retórica no sentido de trazer uma resposta, mas pode ser que a influência islâmica no anticristo, ele vai apaziguar ou participar de algo que vai tentar mudar os tempos, como o calendário muçulmano, por exemplo, e também tentar mudar as leis, olhando mais para a lei Sharia.
E digo isso porque existem grupos neste país como o Conselho de Tratados Americanos Islâmicos que estão aqui nos Estados Unidos, que querem ver a lei Sharia se tornar a lei dos Estados Unidos, substituindo a Constituição. Sim. John, eu acho que eles não sabem bem o que é a lei Sharia, sabe? Se referindo Os a americanos? sim. Eu não acho que eles entendem. Você sabe mais disso do que eu, mas eu estava lendo outro dia que alguns homens de negócios aí bem poderosos dizendo: nós damos boas-vindas à lei Sharia e etc. Eles não sabem do que estão falando. Perdemos várias liberdades nessas circunstâncias. Podemos olhar para as nações que mais praticam o que chamamos de uma teocracia islã, como o Irã. Olhamos para o Ayatollah e em países do Oriente Médio, até na Arábia Saudita, onde vemos muitas restrições. O povo não tem como dar opinião. Sim, é muito limitado. Certo. E nós vemos até agora neste país, estou pensando aqui na Corte Suprema, trazendo leis internacionais ao invés de basear suas decisões somente na nossa Constituição. Estão tomando decisões baseadas na lei internacional que inclui a Sharia e que muda as coisas totalmente, não é? Nossa Corte Suprema está fazendo isso agora? Sim. Alguns juízes que são mais liberais já disseram várias vezes que temos que considerar o que a lei internacional diz ao invés somente da nossa Constituição, com certeza. Isso é trágico. Sim, olha, porque você acha que houve uma luta sobre a escolha dessa última juíza, porque ela é uma originalista, ou seja, ela vai tomar decisões baseadas somente na Constituição, ao invés de permitir que essa outra ou esse outro tipo de globalismo influencie suas decisões. Quanto mais perto chegamos do globalismo, nós vemos que os liberais, e agora vemos nos representantes mais jovens, como esse representante Cortés, e alguns muçulmanos, como Omar, o Talib, essas pessoas que são conhecidas como a gangue, vamos dizer assim, são liberais, mas eles têm uma influência muçulmana muito grande, e todas essas jovens cooperaram com o Conselho Americano de Relacionamentos Islâmicos e outras organizações muçulmanas. E as Nações Unidas como um todo tem um número de conceitos globais, a maioria deles influenciados pela lei muçulmana, e várias conferências muçulmanas e islâmicas nesse país. E eu posso ver nesse país uma influência muito grande, não agora, mas no futuro. Se não tomarmos cuidado, nossas leis serão alteradas e transformadas. E é por isso que, nesse sentido, vejo o anticristo mudando aqui tempos e lei, pode se encaixar nos futuros eventos. E também existe a situação onde vão tentar fazer com que nosso país seja sujeito à Corte Suprema, que segue a lei internacional, em Haia. E também vimos muitas mudanças em leis que têm a ver com pessoas, casamentos de pessoas do mesmo sexo, coisas que nunca imaginaríamos há uns 15 anos atrás. E essas coisas estão acontecendo rapidamente. E a influência está aí, não sei se tem como diminuir o ritmo. Bem, acho que um governador ou um prefeito lá do Oeste, ele vai tentar acabar com a lei que aprova maconha, cocaína, heroína. Mas pode ler o versículo 23. Olha, eu estou aqui do seu lado e eu também gostava de maconha. Eu não sabia de muita coisa. É difícil, viu? Pois é, entendi, viu? Eu não quis dizer para todo mundo ouvir, não é? Mas quando você vive esse mundo sem Jesus, você não pensa dessa maneira. Você não pensa nisso como algo que não faz sentido. Mas como é que um juiz, vamos dizer um juiz ou um prefeito ou governador ou o que for, sabendo que as drogas fazem com a pessoa, como é que eles podem dizer: é grátis, vamos liberar para todos? Bem, é aquilo, quando você abre a porta para as drogas no sentido de legalizá-las, o dinheiro que está envolvido, ele vai
escancarar a porta, pois agora estamos falando de muito dinheiro, e você pode até, se fosse a favor das drogas, você podia comentar que muitos trabalhos serão criados e etc. para essas pessoas nas lavouras, no sistema agricultural que será implantado. E podemos ver as drogas sendo demonstrada na América para os americanos através da mudança de leis. Houve até uma emenda na eleição recente aqui em Louisiana sobre considerar a jogatina como esportes. Sim, agora está em quase que todo o estado da União. Isso está por todos os cantos. Ontem mesmo li um artigo sobre isso, dizendo que os estados estão perdendo dinheiro e por aí vai, não estão conseguindo pagar as contas. E isso é sedutor. Sim. É muito sedutor. Quem fica mal é o povo do estado. Ah, com certeza não. Eles vão pagar o preço. Sim, eu estou falando do governo do estado. E as pessoas não. As pessoas estão perdendo tudo. O amor do dinheiro é a raiz de todo o mal. E mais. Pode ler. Nós sabemos do livro de Apocalipse, aonde fala de drogas nos últimos dias, é onde vemos a palavra farmaquia, que vem do grego. Então as drogas, na realidade nos anos 60, nós vimos essa transição que chamavam de revolução dos anos 60 e tínhamos bandas como os Beatles e tal, e uma de suas canções era Revolução. E várias drogas começaram a aparecer cada vez mais. E hoje olhamos para os anos 60, onde o LSD apareceu com o Timothy Leary, e agora estamos legalizando essas coisas, possibilitando que todos possam participar. E ainda por cima temos drogas legais que as pessoas já estão viciadas nelas, que são tão poderosas quanto as drogas de rua, que agora estão se manifestando de várias formas. Acredito que a fibra de nossa nação mudou nos anos 60. Muita coisa mudou. Quando legalizaram a jogatina, sabe, em todo o estado da União, talvez tenham legalizado em todos os estados, mas acho que mudou outra vez, não é? As pessoas não vivem mais pela fé, vivem por sorte. E por aí vai. E isso também não ajudou o país, não é? Você tinha pensado no inferno antes daquela noite, ou como era? Você precisa entender como eu cresci. Quando criança, eu fui criado na igreja. Com 8 anos, eu fui até a frente, fui batizado nas águas. Eu conheci o evangelho. Eu sabia da teologia. Em que igreja? Igreja Batista. É uma igreja boa, teologicamente falando. Ouvíamos o evangelho. A minha mãe foi salva com 19 anos e ela conhecia o evangelho simples e nos criou para ouvi-lo. O meu pai era um pentecostal desviado, eu não entendia isso até vários anos se passarem, mas meu relacionamento com Deus, ele era teológico, era mental, mas não havia uma aceitação de Deus ou de Jesus como Salvador, mesmo eu te falando que havia. Então o conceito de inferno não estava na minha cabeça, porque eu ainda estava pensando de maneira teológica que eu era um cristão. Talvez eu não estivesse me comportando bem, mas eu estava salvo, e eu sei que Jesus é o Salvador, e eu aceitei a Ele. Mas, olha, eu quero te perguntar então, você estava salvo? Não. Isso nem era parte da minha teologia, não era parte da minha maneira de pensar. Tem um perigo que vai além da condição de salvação eterna, que uma vez salvo, salvo para sempre, e até algo que prevalece mais. Que a pessoa está salva porque sabe de algo, que conhecia a história de Jesus e por isso estava salvo, como eu sabia. Eu conhecia os hinos, os salmos, conhecia tudo isso, mas algo que nunca aconteceu comigo foi o fato de que eu realmente estava separado de Deus pelo meu pecado. Não era um medo do inferno que me trouxe para o Senhor, mas na realidade foi o reconhecimento da minha condição pecaminosa. Você chegou a aprender a respeito do arrependimento? Eu não lembro. Olha, o pastor da nossa igreja,
Ele pregava muito sobre o inferno e como era terrível. Um pregador batista forte dos anos 60. E minha mãe falava muito dele, não de uma forma boa, mas porque ele tentava salvar todo mundo toda semana na igreja. Mas o propósito ou o processo é o seguinte: eu quero dizer para as pessoas que estão assistindo que você pode pensar na coisa correta e não ter o coração correto diante de Deus. E eu era assim. Você pode viver sem Deus, Verdade, mesmo certo. indo para a igreja. E o sinal para mim, quando lembro da minha história depois que fui salvo, era: quando eu realmente entreguei o coração para o Senhor, Deus se tornou algo que me consumia. Meu relacionamento com Deus me consumia. Já não era mais quando eu ia para a igreja, quando criança, íamos para a igreja e fazíamos isso. Quando a igreja acabava, eu só voltava lá no domingo seguinte. Mas não envolvia Deus no meu dia a dia. Isso não era parte de mim. Era meio que uma rotina, não era? Era como ir para a escola. Certo. Era o que fazíamos. Mas o relacionamento pessoal que eu encontrei naquela noite, dia 6 de janeiro de 86, foi um relacionamento pessoal que até hoje não consegui largar, quase 35 anos atrás. Quantos anos você tinha? 26, quase 27. E olha, aquilo foi um mover poderoso do Espírito e eu nasci de novo. Irmão Swagger, eu não acho que muitas vezes nós, como cristãos, estudamos muito o nascer de novo, estudamos a teologia e a obra do Espírito Santo. O coração realmente é recriado. O homem espiritual é recriado. É verdade. A alma é recriada. Um desejo de Deus é colocado dentro de você. O homem é recriado e agora o espírito do homem pode se relacionar ou receber informação do Espírito Santo que habita dentro. O poder do pecado é quebrado. A pena pelo pecado foi paga, que é maravilhoso, pois remove o sentimento de culpa, mas o poder do pecado sendo quebrado quer dizer que agora as drogas começam a assumir, as coisas que eu fazia que eram tão erradas na vida começam a sair. E enquanto mantenho esse relacionamento que, como disse, tocou toda a minha vida. Você gosta de cantar e eu canto com você. Nasci de novo. Aconteceu uma mudança em mim. Nasci de novo, como Jesus falou. Nasci de novo. Isso veio através do Calvário. Estou feliz porque nasci de novo. Você não tem como ter nascido de novo, ser regenerado e continuar vivendo da mesma forma. É impossível. É isso que você quer dizer com reconhecimento mental? Não. Não só o reconhecimento mental. Não. Antes disso. Antes disso, sim. Eu concordo. Eu não lutei contra aquilo. Então eu posso ir para a igreja no domingo de manhã, mesmo com o resto da minha vida afastada de Deus. Sim, eu colocava Deus em um compartimento da minha vida. Não, espera aí, olha, vocês estão me dizendo que esses pregadores, seja quem eles forem, pregavam um evangelho sólido? Acho que sim. Mas não havia mover e operação do Espírito Santo ali? Eu não sei se posso dizer com honestidade que foi assim, irmão Swagger, porque eu não... Houveram literalmente milhares, centenas de milhares de pessoas que ouviram você pregar, aonde havia um mover do Espírito, mas não cederam. Claro, então, com certeza. Eu acho que não seria justo dizer, mas talvez eu tivesse rejeitado. Mas a sua mãe estava lá, não é? A sua mãe, ela nasceu de novo. Nasceu de novo, com 19 anos. Ela foi criada em uma fazenda luterana no norte de Dakota. Quando ela tinha 19 anos, ela foi convidada para ir para um grupo de jovens batista no verão. Ela chegou lá e ela ouviu o pregador e então ela ficou chateada porque ele disse para ela que a bondade dela, porque ela era melhor do que fulano de tal, perto da casa dela, mas então eles pregavam um evangelho puro e limpo. E tenho que dizer que, para minha mãe reconhecer, ela disse que naquela noite, com 19 anos, ela entendeu que era pecadora e precisava aceitar a Cristo como Salvador. E daquele momento em diante, tudo mudou. Até então, ela era uma boa garota luterana. Você também está dizendo que os luteranos não pregam assim mais? Olha só,
eu me lembro de ir para a igreja com a minha avó. Nos domingos, quando íamos para Dakota visitá-la. E a minha avó era salva, sim. Eu a conheci quando ela já era mais velha e eu vi o Senhor operar na vida dela. Ao mesmo tempo, o reconhecimento de quem Cristo era uma coisa, mas até que a pessoa realmente visse a necessidade, clamasse por um Salvador, a salvação não acontecia. E quando acontece, então é poderoso. E você está dizendo que é uma experiência genuína e sobrenatural no seu coração quando Deus habita em você. Sim, e você nunca mais é o mesmo. Se você é a mesma pessoa e está na igreja para sempre, você sai da igreja e não pensa em Deus até se vestir para vir para a igreja de novo? Quero te alertar, você não está salvo, não nasceu de novo, porque quando você nasce de novo é uma experiência muito forte. Existem milhões de pessoas nessa mesma categoria, que enchem as igrejas, são religiosos, mas não estão salvos. Sim. Não nasceram de novo. Eles têm conhecimento, mas a chave, irmão Swagger, a pessoa tem que reconhecer o estado que ela está. Agora, a razão pela qual eles não estão salvos é porque o pregador não pregou da maneira correta? Ou é porque eles queriam continuar fazendo coisas erradas do mundo e não querem largar isso? Olha só, qual é o problema? Eu acredito que é uma decisão individual e nós já vimos pessoas no ministério de Cristo e ainda assim se afastaram. Não podemos dizer que Jesus não era ungido, então eu acho que isso tem a ver com o estado do coração. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Olha, enquanto você descrevia isso, a sua experiência lembra do meu pai, mas isso é tão diferente da maioria do mundo. Você teve uma conversão, uma experiência radical. E olha, lá na minha casa, meu pai teve essa experiência dirigindo em uma estrada. Muita gente, irmão Swagger, que vai para a igreja, eles vão todo domingo. As pessoas perguntam para eles, vamos dizer, em uma igreja metodista e batista de classe média, no fim do culto de toda a igreja, eles perguntam se a pessoa pode ir até o altar e me cumprimentar ali no altar. Alguns se cumprimentam e até recebem uma oração. Mas não existe isso no sentido de ter convicção. A convicção não existe. Se não existe convicção, não existe arrependimento. É verdade. Precisa haver um arrependimento para que eles nasçam de novo. Certo. É como fazer parte de um clube social. Exatamente. Ou como fazíamos na escola. Na escola tinha assim, vamos fazer uma fila aqui, criançada, e depois fazer outra coisa. Ou você pode fazer as coisas que deveríamos fazer, mas, olha, eu tenho que dizer que na igrejinha onde entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 12 anos. Eu desci até a frente. Meu coração estava explodindo. Eu não entendia na época, eu estava tremendo com a convicção do Espírito Santo. Me mandaram ajoelhar, eu me ajoelhei, era um banco de igreja, e comecei a chorar e soluçar. Alguém veio, me ajudou a orar, e eu fiquei chorando, e arrependi de todos os meus pecados diante de Deus. Naquele dia, o pregador, eu lembro de quem era. Era um irmão espanhol, o irmão Del Racos. Eu nem lembro o que ele pregou no dia, mas esse menino de 12 anos, com os outros adolescentes ali, teve que chegar naquele altar. Certo. E naquele dia eu fui mudado. Pelo poder de Deus. Isso com 12 anos. Então, depois, quando eu me tornei um adulto, eu tive outras experiências com Deus que me ajudaram a entender quem Deus realmente era. Mas eu entendia, irmão Swagger, o pecado, eu entendia que tinha alguns pecados que eu tinha que resolver e me arrepender. Então, o que virá depois com os esforços de Satanás? Mais uma vez, voltamos para os movimentos do casamento de pessoas do mesmo sexo, LGBT e várias outras letras aí. Tudo isso vai ser legalizado, estilos de vida que não agradam a Deus e como igreja temos que saber. E
O discurso de ódio vai ser outra lei que certamente virá sobre nós. E pode ser usado para o desejo de Se qualquer você pessoa. pregar o evangelho e disser que uma certa atitude que a Bíblia diz que é pecado, então eles vão considerar isso como discurso de ódio. Depois vai ser a pedofilia. Os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, e a grande tribulação vai durar por 7 anos, vai ser o pior tempo que a humanidade já viu em sua história. A última metade, para ser mais específico, de tempo, tempos e metade de um tempo. E nos primeiros 3 anos e meio, Israel vai ter aceitado o anticristo como seu Messias. Vão dizer para o mundo inteiro: esse Jesus é um impostor, como já temos falado. Esse é o verdadeiro. E ele vai ser aceito pela maioria do mundo. Vai ser bem visto pelas pessoas, porque o problema vai ter sido resolvido. E eles vão dizer: esse aqui é o Messias, esse é o nosso Messias, e por aí vai. Jesus disse que outros virão em seu nome, Israel vai aceitá-lo. Ele disse: eu vim em nome do meu Pai e eles me rejeitaram. Palavras desse tipo. No meio do período de 7 anos, depois de 3 anos e meio, o anticristo de repente vai atacar Israel com a intenção de destruí-los. E ele iria destruí-los e conseguiria destruí-los se não fosse por algumas coisas que vão acontecer. Uma diz que ele vai ouvir rumores do leste e do norte que serão negativos. Quais serão esses rumores, nós não sabemos. De qualquer maneira, ele vai ter que ir até lá e resolver esse problema, seja como for. E provavelmente vai ser a China ou vai ser a Rússia, mas a Bíblia não diz. Mas ele vai precisar de 3 anos para limpar aquela situação e resolver tudo. E depois ele terá a intenção, de uma vez por todas, a solução final, como John mencionou há alguns programas atrás. Ele vai instituir a situação final para destruir Israel por completo, a solução final. Ele vai fazer isso e vai declarar guerra. A maioria do mundo estará com ele, e se não estiverem com ele, estarão neutros, se é que isso vai ser possível. A evidência é de que nenhuma nação vai ajudar a Israel. Nessa manhã mesmo eu estava lendo em Zacarias como Deus vai, somente alguns judeus, 2/3 vão morrer, segundo Zacarias. E 2/3 serão destruídos, 2/3 vão morrer. Só 1/3 vai ficar para tentar vencer. E virão para Jerusalém, metade de Jerusalém vai cair, e vai ser centenas de milhares de judeus vão morrer nessa época. E Deus vai dar para alguns do seu povo, vai dar a eles a habilidade que Davi tinha de lutar, e outros vão receber uma habilidade como o próprio Deus. O que isso quer dizer, nós não sabemos. Ainda assim, por causa do poder do anticristo, eles não vão conseguir vencê-lo, mesmo o Senhor ajudando eles dessa maneira. O mundo inteiro vai estar assistindo essa batalha do Armagedon. O mundo inteiro vai olhar. Toda a televisão na face da terra, sem dúvida alguma, vai estar assistindo. E todo o país no mundo vai enviar embaixadores, vai enviar fotógrafos, vai enviar o pessoal da televisão para Israel, porque o anticristo vai exigir isso. Ele quer que o mundo inteiro veja ele enquanto ele destrói Israel. Aquilo que Amã, Herodes e Hitler não conseguiram fazer, ele vai fazer. E vai chegar próximo de conseguir. Todo Israel vai ser dominado por ele. Como Sequenaribe, que é um tipo de anticristo. Sequenaribe foi dominar Judá
e dominou o país inteiro, com exceção de Jerusalém. E estava para cercar Jerusalém. Não conseguiu, mas estava para fazer isso. Quando o Senhor apareceu, não digo que o Senhor apareceu visivelmente, mas apareceu na figura de um anjo, e aquele anjo, para ser sincero, devia ser Miguel, pois ele é o protetor de Israel. E 185.000 soldados da Síria morreram em uma noite. E eu posso imaginar Sequenaribe tentando explicar a praga que veio sobre o seu exército. Mas aquilo era uma figura do anticristo. E como todo Israel vai cair, com exceção de Jerusalém. Toda nação no mundo vai enviar o pessoal da televisão para ver e assistir o anticristo fazer aquilo que os outros não conseguiram fazer. Ele acha que vai conseguir e vai estar próximo de conseguir. A luta vai ser muito bem travada e vai ser todo o esforço que ele puder. Vai parecer que finalmente esse povo antigo vai ser finalmente destruído. Vai parecer que é assim, mas finalmente Satanás vai vencer. Vai parecer que o maligno vai vencer. E então vai acontecer, e dá para imaginar o noticiário por todo o mundo. O mundo vai estar assistindo com atenção, e a maioria vai se alegrar e vai celebrar isso. Eles odeiam os judeus porque os lembra de Jesus Cristo. Mas aí, Aleluia. algo vai acontecer, senhoras e senhores. Algo diferente daquilo que o mundo já viu. E as câmeras de televisão vão apontar para o alto. Ele está aqui no estúdio, mas não estará com eles, isso eu prometo. E o anúncio chegará a toda a nação do mundo. Acho que é a nova arma do anticristo. Ele não vai ser chamado de anticristo, deve ser chamado de Gog, pois é o mais próximo de Deus que ele consegue chegar. Então, isso vai passar no mundo inteiro. Chegou a hora e todos vão estar olhando para os seus televisores, vendo isso acontecer. E então, as câmeras vão filmar o céu e vão perguntar: o que é isso? Quem é esse? E alguém vai dizer: parecem cavalos. Aleluia. Não só cavalos, mas milhões e milhões de cavalos. E o líder deles, Glória a Deus. glória a Deus, o líder deles, Glória a Deus. quem será ele, hein? Nunca vi nada assim. A glória que está sobre a pessoa dele pode ser Jesus de Nazaré. Será que é ele? E vai ser Jesus de Nazaré. Davi, você vai estar lá. Dr. Gray, você vai estar lá, naquela multidão, branco. voltando com o Senhor. John, você vai estar lá. Davi, você vai estar lá. Lauren, Amém. você vai estar lá. Swagger, você vai estar lá. E estou confiando que todo câmera e todos que estão trabalhando aqui vão estar lá. E todo santo de Deus que já viveu vai estar lá. Glória a Deus. Aleluia. Pois o nosso Senhor está voltando para a terra. Sim, o nosso Senhor vai voltar acontecer. para a terra. Satanás será preso por 1000 anos e não vamos mais ter um tentador depois que Jesus voltar para a terra outra vez. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então vão descobrir quem Jesus é. Ele não vai voltar com um cordeirinho no braço, mas vai voltar com poder, como o mundo nunca viu em sua história. E ele vai estalar os dedos e os elementos vão obedecê-lo e aquilo que ele mandá-los fazer. Irmão, quando o gelo está caindo sobre você, maiores do que um carro, pode atrapalhar você, hein? E todo o exército do anticristo vai ser destruído. Acho que diz que 1/6 vai sobrar desse exército e talvez milhões de soldados também. Mas ele está voltando, senhoras e senhores. Ele está voltando e todo santo de Deus que já viveu estará com ele nessa época.
Era disso que eu estava falando. Sim. Todo santo de Deus, se você é salvo Sim, pelo sim, sangue sim. do Cordeiro, você vai Glória a voltar Deus. com ele. Glória a Deus, Aleluia, glória a Deus, aleluia. glória a Deus. Senhoras e senhores, isso não Não. é uma historinha. Essa Tá é na a Bíblia. verdade. Não é só uma fábula. É um fato e é a verdade. O anticristo vai morrer e descobrir quem Jesus Cristo é. E, olha, eu lembro quando eu era criança e um menino se mudou para a nossa cidade e eles eram muito pobres. Era um inverno e ele estava descalço, pois não tinha sapatos. E tinha um menino entre nós que era um bully. E ele era bem forte. Então ele quis insultar esse menino que não tinha sapatos. E ele estava para mostrá-lo, sabe? Quem mandava ali. E esse menino, sem sapatos, o elevou acima de sua própria cabeça. Literalmente o levantou e jogou ele no chão de concreto. E ele ficou ali, rapaz, se lamentando, chorando. Não estou dizendo que é o que Jesus vai fazer com o anticristo, mas essa história é boa demais. Glória a Deus. Bem, o nosso tempo acabou de novo. Não queria ficar Mas foi falando bom, aqui o muito tempo bom. inteiro nos últimos segundos, mas essas Aleluia. coisas não são palavras Ele vai voltar. sem sentido. Ele está voltando, e quando ele voltar, vai voltar Amém. com poder como Glória. o mundo nunca viu em toda a sua Aleluia. história. Glória a Deus. Ele está voltando determinado a dominar esse mundo. Satanás não vai vencer. Ele não vai Glória a vencer. Deus. Muito bem, diga a outros sobre o estudo na palavra e vamos continuar de onde paramos no programa de amanhã. Diga para outras pessoas sobre o nosso programa também e Deus te abençoe. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.